Shalom Uvracha. Nossa paraxá nos conta sobre os korbanot. Diz o Rambam que o nosso povo no Egito estava acostumado a fazer sacrifícios para a idolatria. E por causa disso, a Torá, por causa disso, Hashem nos deu essa mitzvah de fazer os korbanot, de fazer os sacrifícios para Hashem. Ou seja, se Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas, ele falasse para o nosso povo: olha, agora vamos rezar, isso é a coisa mais importante do mundo, mais importante do que a reza não tem, não precisa fazer os sacrifícios dos animais, as pessoas iriam se espantar, iriam falar: pera, mas como pode ser? A gente está saindo de uma religião mais séria para uma religião menos séria. Tipo, lá na idolatria se fazia sacrifício de animais grandes, animais médios, animais pequenos. Agora é só rezar. O que é isso? Então muita facilidade. E isso poderia causar... Já tivemos lá o caso do bezerro de ouro, e o povo tinha essa propensão para a idolatria. Então, por causa disso, diz o Rambam, Hashem deu para nós, Deus deu para nós esse mandamento de fazer os sacrifícios para Hashem, sacrifícios para Deus, para que no lugar da gente fazer o sacrifício para a idolatria, a gente fizesse os sacrifícios para Hashem. Ou seja, seria difícil de tirar o nosso povo desse comportamento de fazer sacrifícios. Então, é melhor eles fazerem os sacrifícios para Hashem do que Deus me livre de fazerem para a idolatria. Essa é a explicação do Rambam. Por isso diz o Rambam que quando Hashem deu para nós esses mandamentos, eles foram muito comparados à idolatria que o nosso povo fazia no Egito. Ou seja, tinha um sacerdote, tinha um templo, tinha um altar. Então Hashem pediu para fazer também Aaron HaKohen, ele se tornou um sacerdote, ele tinha roupas especiais, tinha um altar. E diz o Rambam que aqueles animais foram escolhidos para serem sacrificados porque eles eram os animais idolatrados pelos egípcios. Ou seja, no lugar da gente rezar para uma vaca sagrada da Índia, a gente pegava aquele boi e sacrificava. Então, junto com isso que a gente também estava fazendo o que a gente estava acostumado, e no lugar de fazer o sacrifício para a idolatria, a gente começou a fazer para Deus, que Deus direcionou a gente para fazer o sacrifício para a mitzvah e não para a transgressão. Junto com isso, na hora que a gente sacrificava um boi, ou sacrificava um carneiro, ou um bode, que essas eram as idolatrias do Egito Antigo, a gente também se desvinculava da idolatria. A gente, já para nós, aquele boi, ele já não era mais Deus. Eu estou sacrificando ele para Deus. Aquele carneiro já não era mais Deus. Eu estou sacrificando ele para Deus. Aquele bode já não era mais uma entidade espiritual, estou sacrificando ele para Deus. Esse é o motivo do Rambam. O Zohar vai mais profundo. O Zohar diz assim que nós, seres humanos, nós cumprimos um mandamento divino. Por meio de cumprir esse mandamento divino, nós nos elevamos. Elevamos, a linguagem elevamos a nossa alma, mas sendo que nós somos nós a alma e o corpo é só a roupa da alma, então nós nos elevamos. O animal, coitado, não tem mandamentos, então como ele pode se elevar? Na hora que fazemos o sacrifício de um boi no Bet HaMikdash, no Mishkan, elevamos todos os bois do mundo. Na hora que fazemos um sacrifício de um carneirinho, elevamos todos os carneirinhos do mundo. Quer dizer, o animal, ele quer... Na época do Bet HaMikdash que tinha esses sacrifícios, a alma desse animal estava rezando para que ele tivesse esse mérito, para que ele fosse o animal sacrificado, porque ele sabia que dessa maneira ele chegaria a um nível espiritual que ele não teria como
chegar de outra maneira, quer dizer, passar a vida comendo grama, ou chegar a um nível espiritual que ele se sincroniza lá em cima com a Merkavá, o que é descrito pelo profeta Heskel de a carruagem divina, que lá tem as formas que representam as fontes das almas dos animais, e um assunto que a gente não vai entrar agora, mas que o animal, quando ele era levado para o Bet HaMikdash, quando um carneirinho ele virava um Korban Pesach, ele sentia que finalmente a vida dele deu certo. Ele ia comer grama a vida inteira, depois morrer de velho, ia perder a viagem. E agora que ele virou um Korban, agora sim, ele tem uma aliá, ele tem uma viagem para o mundo superior. O rei Salomão, no seu livro chamado de Coelet, traduzido como Eclesiastes, mas se você fala Eclesiastes, você não sabe o que é isso. O que é Eclesiastes? É Coelet. Então já fala Coelet, que é melhor. O rei Salomão, no seu livro chamado de Coelet, ele traz um versículo que diz: Ve'elokim mivakeshet nirdaf, que Hashem, ele vai procurar o bem de quem está sendo perseguido. De uma maneira automática poderíamos pensar, claro, se uma pessoa ruim está perseguindo uma pessoa boa, então é claro que Hashem vai ajudar a pessoa boa, porque ele está sendo perseguido pela pessoa ruim. Mas diz o Midrash, não. Elokim mivakeshet nirdaf, diz o Midrash, em primeiro lugar, a pessoa ruim está perseguindo a pessoa boa, Hashem, Deus, vai ajudar a pessoa boa. Agora, a pessoa ruim está perseguindo uma pessoa ruim, Hashem vai ajudar a pessoa ruim que está sendo perseguida. Mesmo, diz o Midrash, se é um tzadik, uma pessoa boa, que ele está perseguindo a pessoa ruim, Hashem, ele vai ajudar a pessoa ruim pelo fato de ela estar sendo perseguida. Então esse versículo, diz o Midrash, o que o rei Salomão quis dizer aqui, é que de verdade, Hashem, ele vai proteger quem está sendo perseguido, ele vai procurar o bem, ele vai se focar em fazer o bem para quem está sendo perseguido. Não importa se essa pessoa ruim está sendo perseguida por uma pessoa boa, então Hashem vai ajudar a pessoa ruim, pelo fato de ele estar sendo perseguido. Então tem um detalhe aqui, que por causa disso a gente tem que tomar muito cuidado em casa, e isso traz o Aruch HaShulchan, uma explicação do Shulchan Aruch. A gente tem que tomar muito cuidado em casa, porque se a esposa se sente perseguida, e sendo que as mulheres, elas são mais sentimentais, vamos dizer assim, elas são mais frágeis, elas choram rápido por qualquer coisinha. E aí a gente entraria num problema sério, ou seja, sendo que Hashem, ele está protegendo o perseguido. E na hora que o marido ele fica um pouco durão com a esposa, e a esposa se sente perseguida, então, Deus me livre, entramos num problema sério. Esse problema sério, até diz a Gemara, tinha um caso de uma mulher boazinha, um marido bonzinho. O marido viajou e ele atrasou para chegar da viagem, e ela começou a chorar porque ele atrasou. E ele não chegou no dia que ele falou que ele ia chegar. Talvez tenha sido até por motivo técnico, a Gemara não conta para a gente os motivos. Mas o que aconteceu lá, que Deus me livre, tem um instante durante o dia, um micro instante. Nesse micro instante, a Sefirah chamada de Gvurah, ela está regendo. Se a pessoa acerta esse micro instante, Deus me livre, ele pode matar alguém. E foi isso que aconteceu lá na história da Gemara. Na hora que a mulher chorou de dor, ela ficou quebrada pelo fato de o marido ter combinado que ele iria chegar naquele dia e ele não chegou. Na hora que ela chorou, era exatamente naquele instante que a Gvurah estava regendo.
é um microinstante, mas ela chorou exatamente naquele microinstante. Aí o marido morreu. Então Deus me livre, por isso diz o Aruch HaShulchan, toma cuidado com a mulher, não, Deus me livre, não faz com que ela chore, porque Chas v'Shalom, Hashem agora vai se dedicar, vai se focar em cobrar esse choro dela, porque ela está sendo perseguida. E, junto com isso, diz o Aruch HaShulchan, que se você tem algum assunto em casa, tipo assunto técnico, o marido quer pintar a casa de uma cor, a mulher quer pintar de outra, ele quer colocar o móvel de um jeito, ela quer colocar no outro, tudo isso deixa ela decidir sozinha como ela quer, faz como ela quer. Só se tiver algum assunto religioso que não tem como abrir mão, tem coisas assim que elas são básicas no judaísmo. Então, Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpachá, tem assuntos religiosos que não tem como assim fazer isso de outra maneira, fazer isso em outro horário. Então, se é um assunto desses, aí tá bom, aí ela tem que entender que o marido não tem como abrir mão. Agora, se não é um assunto religioso, se é um assunto da casa, aí tem que deixar ela decidir. Porque Deus me livre, se ela chora, aí a gente entra nesse assunto do rei Salomão, que Hashem, ele vai ajudar quem está sendo perseguido, mesmo que essa pessoa que está sendo perseguida, ela não tem razão. Mas o fato de ela se sentir perseguida, isso vai fazer com que Hashem ajude ela. Então vamos ver casos assim na Torá. Que a gente vai chegar no caso dos Korbanot. Por isso que estamos falando sobre isso, sobre a nossa Parashá. Então, o caso na Torá da Lea. A Lea, ela sentiu que o Yaakov, ele gostava mais da Rachel do que dela. Isso era uma coisa óbvia. Yaakov, ele foi para Haran para se casar. O mundo inteiro dizia que o Yitzhak teve 2 filhos e o Lavan teve 2 filhas. O filho mais velho, que era o Esav, vai se casar com a filha mais velha, que é a Lea, e o filho mais novo, que era o Yaakov, vai se casar com a filha mais nova, que é a Rachel. E Yaakov, ele chega em Haran, ele vê a Rachel, e está escrito que ele amou ela, amor à primeira vista. Ela era o aspecto feminino da alma dele. E depois ele trabalhou 7 anos para se casar com ela. Depois de 7 anos, e está escrito lá que ele não tinha nenhuma atração pela Lea. A Lea, ela estava sempre chorando, ela era outro tipo. A Rachel estava sempre alegre, a Lea estava sempre triste. Então ele não tinha nenhuma atração pela Lea. Ele, coitado, ele... aí, depois que ele trabalhou 7 anos por Rachel, Lavan, o pai delas, ele vestiu a Lea de noiva, ele fez a maior coreografia. Yaakov casou com a Lea pensando que ela era Rachel. Depois disso, depois de uma semana de festa, então ele se casou também com a Rachel, teve que trabalhar mais 7 anos. Ele não divorciou a Lea, porque provavelmente naquela época isso deveria ser uma coisa muito grave. E para ela também estava bom assim, porque se ela não se casasse com Yaakov, ela seria a esposa do Esav. E ela não queria se casar com Esav, ela sempre estava chorando porque ela não queria se casar com Esav. Então, para ela foi bom. Ela não se divorciou, era o costume da época que uma pessoa se casava com algumas mulheres, então ela estava dentro dos padrões sociais da época, ela saiu ganhando. Ela não casou com Esav e ela não se divorciou do Yaakov. E quando ela tem o primeiro filho, o Reuven, ela chama ele de Reuven, quer dizer, veja, a palavra Reuben, veja o meu filho. Veja, diz o Midrash,
que Hashem, Deus, viu que ela estava sendo perseguida e por causa disso deu filho para ela. Em primeiro lugar, quer dizer, ela foi a primeira a ter um filho lá. Ou seja, Hashem viu, na linguagem dela, ela disse, Hashem viu que eu sou odiada. O que quer dizer viu que eu sou odiada? Não é que Yaakov, Deus me livre, odiava ela. Não é que Yaakov odiava qualquer pessoa no mundo. Yaakov era um tzadik. Ele não odiava ninguém. Mas o fato de ela não sentir um amor de esposa, de ela ver o amor que ele tinha por Rachel, e ela ver que com ela ele se relacionava como ele se relacionava com qualquer pessoa normal, então ela se sentiu odiada. Quer dizer, odiada em relação ao amor que o marido tem que ter pela mulher que não tinha por ela. E Hashem compensou, Hashem indenizou ela, deu para ela filhos, e ela teve metade dos filhos dessa família, e a Rachel com a Bilá, com a Zilpá, vamos dizer assim, a Rachel que era a esposa. E depois elas também pediram para as escravas participarem para aumentar a família. Então as outras 3 juntas tiveram 6 filhos. A Leá teve 6, quer dizer, ela foi a mulher número 1. Ela foi enterrada com Yaakov no Merat HaMachpelah, no túmulo dos patriarcas. E tudo isso por quê? Tudo isso porque Hashem fez o bem para ela, porque ela estava sendo perseguida. O que quer dizer que ela estava sendo perseguida? Que ela não sentia que ele tinha amor por ela como ele tinha pela Rachel. E aí nós chegamos no assunto dos Korbanot, que esse é o motivo da nossa aula, que vai ser agora a opinião do Midrash. Nós vimos a opinião do Rambam, que aqueles animais foram escolhidos pelo fato de eles terem sido as idolatrias antigas, para tirar da nossa cabeça qualquer consideração que nós temos por eles. E agora a opinião do Midrash é a seguinte, que esses animais eles foram escolhidos por eles terem sido os animais perseguidos. Por que Hashem não escolheu um leão para a gente fazer um korban, fazer um sacrifício de um leão, que é um glamour, assim, o rei dos animais, sacrificar o rei dos animais para Hashem? Por que Hashem não escolheu um urso, um lobo, um tigre? Porque Hashem ele protege os perseguidos. Sendo que o mérito do animal, como eu expliquei para vocês antes, o animal está comendo grama a vida inteira, um dia ele morre. Mas, se ele é sacrificado, se é feito dele uma mitzvah, a alma dele, que é ele, o corpo dele é o corpo dele, mas ele é a alma. Essa alma ela tem uma aliá, ela tem uma subida, até lá em cima na descrição do profeta Hezkel, que ele descreve de uma maneira bem alegórica o que ele chama de a carruagem divina, quer dizer, ele compara Deus a um rei material, que esse rei material ele tem uma carruagem que ela é levada por animais, só que lá aqueles animais eles são as fontes das almas dos animais aqui embaixo. Aqueles animais lá, eles são anjos, que aqueles anjos, eles são o DNA das almas dos animais aqui embaixo, são a raiz das almas dos animais. E na hora que esse animal aqui embaixo é feito dele um korban, ele tem uma subida que é uma coisa imensurável, vamos dizer assim. Então qualquer animal iria querer ter essa subida. Ou seja, para o animal uma coisa é um mérito que ele não teria como ter de outra maneira. Então por causa disso, Hashem deu esse mérito para esses animais perseguidos, que eles são o carneiro, o boi, o bode, as pombas. Esses animais que são perseguidos, Hashem deu para eles esse mérito que eles conseguem chegar lá em cima. Os perseguidores, eles passam a vida nesse mundo, eles
comem outros animais e no fim eles morrem e acabou. Os perseguidos, eles têm um mérito, eles têm uma subida. Então, novamente, a escolha desses animais, ela foi por causa desse motivo. De acordo com o Rambam, para tirar de nós o assunto da idolatria, de acordo com o Midrash, porque Hashem, ele ajuda os perseguidos. Então, voltando agora, já aproveitando, pegando uma ponte no assunto da mulher, porque o Midrash fala sobre esse assunto, né, dentro dessa mesma categoria. Então, nós temos que ter muito cuidado dentro de casa, e junto com isso, as esposas, elas têm que reconhecer que se acontece alguma coisa para o marido, elas vão ter um problema. Então, antes da mulher chorar, ela tem que fazer as contas. Ela fala, tá bom, eu vou chorar. Hashem, ele protege os perseguidos. Meu marido vai entrar com o carro no poste. Depois, quem vai ficar sem salário sou eu, não vou ter como pagar as contas. Quem vai ter que ficar lá no hospital com ele sou eu. Quer dizer, você está se prejudicando a si própria. Então, a mulher tem que pegar leve com o marido. Tudo que o marido falar tem que entrar por aqui, sair por aqui. Toda a opressão verbal, toda a humilhação que o marido faz a mulher passar, ela tem que pegar leve, porque se ela chora, ele morre. E assim diz o Midrash. Pelo menos ele vai, Deus me livre, e se não morrer, ele vai acontecer para ele outra coisa que vai saber as consequências. Aí depois ela se acalmou, ela recebe um telefonema que o marido está na UTI. E ela não sabe que isso foi por causa dela. Então a mulher tem que pegar leve com o marido. Tudo que o marido falar, tem maridos que eles cresceram lá, alguns irmãos juntos. Os irmãos já se brigando desde pequenininhos, se batendo, se xingando, se gritando, se berrando. Depois ele se casa, ela era filha única, ela sempre foi a princesa em casa, e ele já entra na família assim, ele sai da boiada e ele entra, ele se casa com ela, e aí ele está acostumado a brigar com os irmãos, e agora ele se casa com ela é uma princesa. Consequência disso que qualquer coisa ele vai partir para o ataque. Por natureza, ele não vai sentir que ele está fazendo uma coisa errada, ele nem vai sentir o que ele está fazendo, ele vai ter uma reação instintiva, automática, qualquer coisa que ela falar para ele que ele não gostar, de uma maneira instintiva, ele vai reagir assim, como ele reagiria sobrevivendo no meio dos irmãos. Então, de vez em quando é o contrário, a mulher, ela tinha algumas irmãs que ela brigava com elas, e o marido era um filho único, coitadinho, aí quem o oprimido é ele, aí quem vai chorar é ele, e quem vai se prejudicar é ela. Mas o Shulchan Aruch traz, o Aruch HaShulchan, ele traz o que é mais comum. É mais comum a mulher chorar, porque a mulher, por natureza, ela é mais sensível, porque a raiz da alma da mulher é a Bina, a Sefirah chamada de Bina lá em cima, e a Biná, ela é a fonte dos sentimentos. Então, por causa disso, a mulher é mais sensível. Por causa disso, no judaísmo, uma mulher não pode ser um juiz de um tribunal rabínico, por causa dessa sensibilidade, que ela não vai ser objetiva, ela vai ser sensitiva. Então, a mulher tem que pensar duas vezes. Antes dela chorar, tem que saber, se ela chorar, está escrito Elokim Mevakesh Nirdaf, et Nirdaf, que Hashem ele vai ajudar quem está sendo perseguido. O tribunal divino pode decretar para o marido dela alguma coisa terrível, e depois quem vai sofrer a vida inteira é ela. Deus me livre. Eu já vi assim mulheres que o marido, Deus me livre, está em cadeira de rodas, o marido está outros problemas. Coitadas. Então, para que perder, ou por causa de um minuto que você chora, depois você própria vai sofrer mais. Então a mulher tem que se controlar, tem que saber, olha, o marido que ela tem é isso. Tipo assim, uma mulher se casou com um marido que ele tem uma perna só.
e ela fica reclamando porque que ele não corre, porque que ele não anda, porque todos os homens correm e ele não corre, todos os homens andam e ele não anda. Ele não anda porque quando você se casou com ele, ele tinha uma perna só, você devia ter visto isso antes, né? Ah, mas não viu, ele te enganou, você achou que ele tinha duas pernas, então tá bom, cai na real. Isso é o que ele é capaz. Então tem marido que o que ele é capaz é que ele grita, berra, bate, não sei, então tem que pedir para ele se comportar como um ser humano normal. E explicando para ele, como você explica para uma criança, você tem que olhar ele como se ele fosse uma criança grande, tem que ir explicando sempre. Agora, na hora que a mulher, Deus me livre, ela leva a sério o negócio, aí Deus me livre, ela pode matar o marido de verdade, Deus me livre, pode matar o marido de verdade. E se não morrer, Deus me livre, ele pode ficar, perder dinheiro, perder saúde. Agora, ainda que a gente está nessa época de epidemia, está escrito na Gemara que quando tem uma situação de perigo, aí o anjo da morte, ele abre lá em cima as fichas das pessoas que ele quer levar elas mais rápido. Então, sempre que a pessoa se expõe ao perigo, a ficha dela lá em cima é aberta. Então agora nós estamos expostos ao perigo, até a gente vai de máscara, né? Eu com a rinite alérgica, já respirar sem a máscara já é tão difícil, ainda tem que respirar com máscara, mas o negócio é esse. Então, só fazendo um resumo, 2 motivos pelos quais esses animais foram escolhidos para serem os korbanot. E agora o foco, o motivo principal, nós vamos chegar lá. A Torá, a nossa religião, há 3.300 anos atrás, ela já falava sobre o sofrimento dos animais, não deixar o animal sofrer. Então temos leis na Torá, chamado Tsar Balechaim, o sofrimento dos animais. O animal, ele é vida, você não pode fazer o animal sofrer. Está escrito no Shema Israel, Venatati esev besatcha leveemtecha v'achalta v'sabata, que Hashem vai dar as ervas no campo para os seus animais e depois você vai comer. Daqui nossos sábios tiram uma lei, um dos mandamentos da Torá, que antes de você comer, você tem que dar para o seu animal comer. Você pode tomar um copo de água antes de dar para ele a comida, mas você não pode comer antes de dar para o seu animal comer. Então, se você tem um animal que ele está abaixo da sua responsabilidade, você é responsável pela comida dele, antes de você próprio comer, você tem que dar para o animal comer. A gente não fala parabéns para uma pessoa que compra um sapato de couro novo. Em hebraico você fala tetchadesh, renove-se. A gente não fala isso em relação ao sapato de couro. A gente tem uma bênção na Torá, uma bênção que quando você compra uma camisa nova, você está muito feliz. Você fala uma brachá, Shecheyano vekimano vegiano lesmanazé, que Hashem, ele me deu vida, ele me trouxe até essa ocasião que eu comprei a camisa nova, comprei a calça nova, uma mulher comprou um vestido novo, o marido comprou para ela uma saia nova. E sempre se fala o Shecheyano, se fala uma bênção, agradecendo a Hashem por ter nos trazido até aqui, a gente ter essa roupa nova. Você comprou um sapato de couro, nem que você tenha pago por ele $500, você não fala Shecheyano. Por quê? Porque o animal morreu para que esse sapato fosse feito. Então, quer dizer que a Torá, até nisso a Torá pensa. Então, como pode ser que a Torá pede para a gente fazer os korbanot? E aqui nós entramos novamente no assunto cabalístico. Tem coisas aqui nesse mundo, vamos chamar isso de um kitrug. Tem anjos que, na hora que a pessoa faz a coisa errada, ela cria um anjo lá em cima,
esse anjo é do lado ruim, e ele vem para esse mundo, ele vai levar essa pessoa, ele vai atrás da pessoa até a hora que ele consegue. Agora a pessoa entra no lugar que tem muita aglomeração e Deus me livre, pega lá a doença e vai. E para se livrar desse anjo, alguma coisa ele tem que levar. Então, na prática, o Corban, de acordo com o Zohar, ele é feito por esse motivo. Na hora que você compra aquele animal, o animal é seu. O que deveria acontecer para você, pelo que você fez errado, para a gente, pelo que a gente fez errado, acontece para o animal. Então esse é o motivo pelo qual o animal ele é sacrificado. Tem outro motivo, por exemplo, a mulher ela deu à luz. É uma coisa tão boa. Agora tem uma nova pessoa no mundo, no mérito dela, essa nova pessoa no mundo, essa criança sempre vai pensar na mãe, ele vai crescer, ele vai ser. Agora, antes dele nascer, ela não imaginou como ela poderia viver sem ele. Agora que ele nasceu, ele sempre vai ser o filhinho querido dela. Então, a mulher ela traz um corban também depois de ter dado a luz, porque sendo que ela estava numa situação de perigo, então o anjo da morte poderia ter levado ela. Aí ela dá um corban pós-datado. Ele leva, já que ela é obrigada a trazer o corban, obrigada a trazer o animal, ele vai levar o animal no lugar dela. Quer dizer, ele não tem como levar ela, porque ela vai trazer o corban. E tem explicações cabalísticas por trás disso, são todas ligadas a esses anjos. Tipo, na hora que nós levamos o corban, é como se nós próprios tivéssemos morrido lá, então nós podemos agora ter uma vida mais longa. Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, os korbanot foram trocados pelas tefilot, pelas rezas. Aqui nós chegamos de novo no Rambam lá atrás, que o Rambam falou, olha, se o profeta falasse para o nosso povo saiu do Egito, estava acostumado a fazer lá sacrifícios para idolatria, levar um boi tão grande para um templo tão grande, com sacerdotes cheios de roupas tão bonitas, e estavam acostumados assim. Agora a gente vai falar para eles, você vai rezar como se você tivesse feito tudo aquilo. Eles iam dar risada, eles iam falar, pera, essa religião aí é meia... Eu não quero falar palavras assim Mas então, graças a Deus o tempo passou e infelizmente o Beit HaMikdash foi destruído, nosso povo foi espalhado pelo mundo. Deus me livre, assim... dizem que cada geração que o Beit HaMikdash não é reconstruído, é como se ele tivesse sido novamente destruído naquela geração. Então, a gente ainda não... Nós somos a geração da Geulah, mas porque tudo não foi revelado já ontem, porque a gente tem que esperar até hoje para que tudo se revele, alguma coisa aí está atrapalhando. Então, tem quem diz que nosso povo, nós somos a luz para os outros povos, e na hora que Israel é conhecido como um país que vende armas e não faz muitas perguntas para quem está vendendo, e o Myanmar compraram as armas de Israel e estão usando isso para matar estudantes nas ruas, a Filipina comprou armas de Israel, e tem quem diz assim que, olha, a gente deveria vender luz, não deveria vender armas. Armas é um negócio de Esav. Armas é caça. Está escrito sobre Nimrod, que ele era um caçador. Está escrito sobre Esav, que ele era um caçador. O Hatam Sofer, uma vez perguntaram para ele, uma pessoa fez uma pergunta. Ele perguntou se para um judeu é permitido ir para uma caçada, mas sem ter nenhum motivo. Então ele falou que não. Por quê? Por causa desse motivo, que você vai fazer o animal sofrer para quê? O rei Davi, sendo que ele era o rei na época,
e o rei que não fosse para uma caçada, ele era desmoralizado, tipo, o inimigo já atacava, falava, esse rei aí, coitado, já é um incapaz. Então ele tinha que mostrar que ele era um rei forte, tipo o Trump ia lá jogar golfe, né? Tinha que mostrar que ele não está de cadeira de rodas, que ele consegue carregar o taco. Antigamente o rei tinha que ir para uma caçada, para mostrar que ele é um rei forte, para todo mundo ficar com medo dele. Mas estão fazendo o animal sofrer, sem motivo, é proibido. Então, voltando para o nosso assunto, o nosso povo, o destaque do nosso povo, no passado, sempre foi ser a luz para os outros povos. Hoje você vai ver assim, Israel está representando, está tentando representar a gente, né? Não sei quanto que representa, mas assim, representa a gente como? No que os povos do mundo fazem, né? A gente não está sendo luz para os povos. A gente está sendo, vocês têm aí prêmio Nobel da Química, a gente também sabe Química. Vocês vendem armas aí para bandidos, a gente também vende arma para bandidos. Vocês vendem armas aí para fazerem genocídios, a gente também vende arma para genocídio. Aí chegam para nós e falam, pera, vocês na Segunda Guerra Mundial fizeram genocídio para vocês. Agora vocês foram vender armas para o Myanmar, e o Myanmar fez um genocídio para um povo Rohingya, um povo muçulmano que tem lá no noroeste do Myanmar. Então, realmente, eles perguntam para nós, é normal que um povo do mundo, os americanos vendam armas para quem eles querem, é normal que a Rússia venda armas para quem eles querem, é normal que a China venda armas para quem eles querem. Mas um judeu não devia estar vendendo armas, o judeu devia estar iluminando o mundo, não escurecendo o mundo. Então a gente ainda está aqui um pouquinho no exílio até que caia a nossa ficha, que olha, nós temos que iluminar o mundo. O nosso objetivo final não é que o americano lá ganhou um prêmio Nobel, eu também vou ganhar, quer dizer, não é que ele me ilumine, eu iluminar ele, eu mostrar para ele o que é Deus. Isso no prêmio Nobel da física, da química e da paz e da guerra, não sei, não entra Deus nessa história. Então eu tenho que ensinar para todo mundo que é Deus. Então aquilo lá está atrasando um pouquinho até a gente cair a nossa ficha que nós temos que ser a luz para o mundo e trazer vida ao mundo. Então voltando para o caso dos animais. É proibido fazer o animal sofrer. Mas entre o anjo da morte levar uma pessoa ou levar o animal, entre a pessoa e o animal, a prioridade é a pessoa. Então o animal nos substituía. Agora que já não temos mais o Beit HaMikdash, dizem nossos sábios, os korbanot foram trocados pelas rezas. E aí voltamos para o Rambam, que se isso fosse oferecido logo no começo, a gente não aceitaria. Mas agora a gente sabe que, olha, o que era feito espiritualmente por meio dos korbanot, agora é feito pela reza. Aquele animal que subia, que a alma dele se elevava por meio dos korbanot, hoje você compra uma carne para Shabbat, uma carne kasher, para comer no Shabbat. Se você não tem carne kasher na sua casa, você compra um peixe kasher, peixe com escamas e barbatanas, tira a escama antes de assar. Precisar de receitas, entre em contato com a gente, tem as delícias da Bátia no nosso site. E aceitamos receitas também, contanto que todos os ingredientes sejam kasher. Você eleva as almas desses animais por meio disso, que você come eles em ocasiões, por motivos de mandamentos divinos, que a gente tem que, no Shabbat, a gente tem que comer o peixe, tomar vinho, comer halá. Mas o principal agora são as rezas, elas vão substituir os korbanot. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades judaicas de toda a família, muita alegria. Em resumo da nossa aula, temos que pegar leve se alguém está humilhando a gente, porque só temos a ganhar.
Quer dizer, na hora que você pega leve e leva tudo no espírito esportivo, você só tem a ganhar. Atzlacha, brilhante, parnassá, bechefa, bekol tov.